O texto de Atos, capítulo 8, vem logo após a narrativa da cruel morte de Estevão por apedrejamento. A narrativa anterior mostra que Saulo estava presente e consentiu na morte de Estevão. Agora, o autor faz a narrativa da grande perseguição que a igreja sofreu, sendo Saulo o principal instrumento da perseguição da igreja. Este texto nos traz algumas lições muito importantes, especialmente para o tempo em que vivemos. Primeiro, o que aconteceu por causa da perseguição? Os cristãos foram espalhados por toda a terra. Diz o texto que naquele dia, levantando-se a grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Os cristãos piedosos foram às lágrimas por causa dos seus irmãos. Alguns homens piedosos, nos diz o texto, sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Os cristãos não possuíam mais segurança, nem mesmo em suas casas. Saulo, porém, diz o texto, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Os cristãos também foram encarcerados e muito provavelmente mortos. Continuando, o texto repete isso, dizendo a ação de Saulo contra a igreja. Em segundo lugar, o que está acontecendo nestes dias por causa do vírus? Os cristãos foram espalhados para suas casas, evitam o templo e a reunião entre os irmãos. Os cristãos verdadeiramente piedosos estão às lágrimas pela igreja, pelos irmãos e pela terra. Os cristãos estão reclusos em casa, mas isto não significa que estão em segurança absoluta contra o vírus, a doença ou a morte. Muitos cristãos estão sendo encarcerados, impedidos de pregar a palavra, e outros se encarceraram em suas próprias casas com medo de um vírus, da doença e da morte. Há uma perseguição disfarçada em cuidado da saúde em muitos lugares do nosso país. Como a igreja de Atos se comportou em meio à perseguição naquela época e como a igreja de Cristo hoje deveria se comportar. Os piedosos se lamentaram pela morte do irmão Estevão. Nós, os piedosos, devemos nos lamentar pela morte daqueles que estão sendo pegos pela doença, pelo vírus, pela morte dos nossos irmãos. Mas, principalmente, devemos nos lamentar pela morte daqueles que ainda não encontraram o Salvador, Jesus Cristo. Devemos nos lembrar, como cristãos que somos, o que nos diz as Escrituras. Diz o texto bíblico: tenho eu prazer na morte do perverso? Não. Desejo eu antes que eles se convertam dos seus maus caminhos e vivam. Ezequiel 18, 23. Quanto aos crentes em Jesus Cristo, os salvos, a palavra em Salmos 116, 15 nos diz: preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Aqueles, queridos irmãos, que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Entre mentes, os que foram dispersos iam pregando a palavra, diz o versículo de número 4. Em meio à perseguição, as multidões atendiam às pregações de Filipe. E ele ia pregando e operando os sinais e as maravilhas diante dos homens. Continuando, em meio à perseguição, Deus operou sinais e maravilhas através de Filipe. E não apenas operou sinais e maravilhas, mas os espíritos imundos foram expulsos, os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz,
e muitos enfermos foram curados. Deus concedeu grande alegria onde as boas novas do Evangelho era pregada. Concluindo esta exposição em Atos 8, eu passo algumas reflexões. Será que o vírus é mais destrutivo do que a perseguição que os cristãos da igreja primitiva sofreram? Somente no ano de 2019 foram perseguidos mais de 250 milhões de cristãos no mundo. Será que a igreja primitiva iria ficar calada diante de um vírus? Será que a igreja primitiva iria se esconder? As orientações governamentais para a reclusão e o isolamento social têm sido os fatores preponderantes para ficarmos em casa ou, na verdade, somos tímidos e medrosos? Como está a nossa fé? O que temos feito para continuar servindo ao Senhor em reclusão? O que temos feito para continuar levando a palavra de salvação aos perdidos? Lembre-se, os nossos amigos e os nossos vizinhos, aqueles que não conhecem a Jesus, o Salvador, eles estão muito mais temerosos do que nós e estão aguardando que nós nos manifestemos com uma palavra de amor e esperança para eles. Será que eu estou gostando de ficar em casa? Espero que os amados reflitam e coloquem diante de Deus suas vidas em oração e clamor ao Senhor, pois Ele bate a porta ansiosamente dos nossos corações. Lembre-se do que nos diz Romanos 8, 18 a 21. A criação de Deus está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Meu querido irmão, meu querido amigo, Deus lhe abençoe e lhe use para resplandecer a sua glória aos homens carentes de uma palavra de fé e de esperança para este tempo.